Bem, boa tarde. Boa tarde. Muito grato. Vamos sentar. Muito grato pelo convite, é uma honra retornar a Pedras de Maria da Cruz. É uma alegria. Ainda mais sabendo que nós já temos a nossa coordenadora municipal do Pronalfa e já temos o Pronalfa sendo aplicado em todas as escolas de anos iniciais. No ano que vem vai se estender às escolas do 6º ao 9º, as estaduais, áreas de matemática, língua portuguesa e ciências, com 3 avaliações de monitoramento de processo ao longo do ano, e vai também aplicar-se de uma maneira muito especial aos anos da pré-escola. Eu não tenho notícia em país nenhum do mundo de um Ministério da Educação que consiga fazer monitoramento dos processos de ensino e aprendizagem em tempo real ao longo do ano letivo, sucessivamente em abril, em agosto e em outubro. E tão logo os testes sejam aplicados pelas professoras com treinamento prévio, em coisa de até um mês, os resultados estão tabulados, processados, analisados, com análise pedagógica de cada item, indicando as frequências de acerto e erro por tipo de teste, por escola, por ano da escolaridade, por turma e por aluno. De tal modo que agora a professora pode monitorar concretamente o progresso de cada aluno em cada turma, em cada ano da escolaridade, em cada escola. É algo que eu não tenho notícia, não sou Matusalém não, mas já estou há 45 anos na educação. Eu nunca tive notícia de algo parecido. É verdadeiramente notável. E é muito bom que tenhamos você coordenando o Pronalfa. Em algum momento eu quero assistir uma palestra sua, falando sobre o Pronalfa para a rede, claro. Todo dia é dia de aprender, todo mundo aprende, né? E melhor ouvir quem está com a mão na massa e faz, né? Bem, por que eu escrevi esse livro? Inquietações do Espírito. Nada mais do que isso. Bem-vindas, vamos entrar? Tem um livrinho para vocês aqui, ó. Se não tiver lugar aí, pode sentar aqui, ó. Você ficar na berlinda, sendo observada por todo mundo. Pode sentar aqui, ó. Mas então, inquietações do espírito. Por quê? Me permitam uma introdução antes de falar propriamente do conteúdo do livro. Eu passei toda a minha juventude, toda ela, desde os 15 anos de idade, ali nos idos de 1965, até o ano de 1985, 20 anos, como líder estudantil universitário em Minas Gerais, lutando por liberdades democráticas contra a ditadura militar. 20 anos. Não vou entrar em detalhe o que isso significou, mas só para fazer um pequeno registro. No ano de 1968, eu não tinha completado 20 anos. Aos 19 anos, após liderar uma enorme passeata de estudantes na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, eu fui preso pela polícia política de ordem da ditadura, fiquei 30 dias incomunicável, interrogado de manhã, de tarde, de noite, sem a família saber onde eu me encontrava. Após 30 dias eu fui libertado e em outubro, também liderando o movimento estudantil, juntamente com outros 1000 estudantes do Brasil inteiro, nós fomos presos em São Paulo, no 30º Congresso da União Nacional de Estudantes. Selecionaram 52 e libertaram 948. Eu entre os 52. E após
Dos 52, permaneceram presos 18 no Brasil inteiro. E com 20 anos de idade, eu fui condenado em um tribunal militar, composto por 5 oficiais do Exército, presidido por um coronel. E eles não sabiam por que eles estavam ali. E não sabiam de que eu era acusado. Eu, na verdade, estava preso porque havia cometido algo inexistente no direito em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Crime de opinião, crime de consciência. Porque pensava e expressava, fui preso. Que tal? Isso chama-se ditadura. Por isso, ditadura nunca mais. Isso foi o mínimo que aconteceu. Foram 2 anos na prisão, com tortura durante 4 meses, depois nova perseguição. Eu fui para o exílio, retornei do exílio, obrigado. E a luta prosseguiu até que conseguimos, com base na formidável campanha pelas diretas já de 1984, as mais novas aqui presentes não têm memória disso, os que têm um pouco mais de idade vão se lembrar, foi algo memorável no Brasil inteiro, milhões e milhões e milhões de brasileiros nas ruas das capitais e das grandes cidades, pedindo liberdades democráticas, o fim da ditadura e, por fim, democracia. E conquistamos a democracia em 1985, sem guerra civil, sem violência, que a ditadura havia se esgotado. Todas as promessas que ela havia feito, nenhuma delas havia sido cumprida. Nenhuma. E chegamos a 1988 e conquistamos a Constituição Cidadã de 1988, da qual vou falar daqui a pouco, que é um marco para a nossa educação. Vivemos de 1988 até os idos de 2013 e 2014, 25 anos no nosso país, gloriosos de vida democrática. As disputas políticas nacionais e estaduais eram feitas entre 2 campos, um mais progressista, que reunia as esquerdas democráticas de um modo geral, e um mais conservador, que reunia as direitas democráticas de um modo geral, porém todos, de um lado e de outro, comprometidos com a democracia. E as disputas civilizadas, respeitosas, claro que polarizadas, que posições políticas trazem consigo paixões. As polarizações não são mal algum, são definições lúcidas, com clareza de posições de um campo e de outro. Outra coisa é o extremismo. O extremismo está além da razão, está além da legalidade, está além da razoabilidade, da civilidade e da convivência. Não havia extremismo até esse momento no Brasil. E as disputas, portanto, quem ganhava levava e quem havia perdido aprendesse para na próxima tentar ganhar, aceitando o revezamento no poder. E toda disputa se fazia com base em ideias, programas de governo, visões de mundo e valores diferentes entre si, até contrapostos ou contraditórios, mas havia respeito, havia civilidade, não havia ataque pessoal, não havia divisões que chegaram ao ponto, no período mais recente, de, através da disputa política, a coisa extremar-se tanto que até cisões no interior da convivência familiar passaram a acontecer em abundância no país. Nós ainda, de certo modo, vivemos isso, mas já há sinais luminosos de que isso já começa a ser superado. Foi por causa desse quadro de extremismo mais recente que eu decidi escrever esse livro sobre educação. Não é um livro sobre política democrática. Fala em democracia, mas é eminentemente, como vocês verão ao ler, um livro sobre educação. Mas por que inquietação do espírito? Porque nós que lutamos, centenas e centenas de milhares, milhões, dezenas e dezenas de milhões, mais de uma centena de milhões de brasileiros que lutaram pelo restabelecimento da vida democrática em nosso país, fomos todos surpreendidos, em período recentíssimo,
no dia 8 de janeiro de 2023, com uma ameaça real desse país entrar em guerra civil, quando o extremismo e a irracionalidade e a ilegalidade tomaram Brasília de assalto, destruíram a sede do Palácio do Planalto, destruíram a sede do Congresso Nacional e destruíram a sede do Supremo Tribunal Federal. O propósito, todo mundo já sabe, que o julgamento foi claríssimo, transmitido ao vivo pela televisão, com o devido processo legal, com os incriminados, acusados, réus, inclusive um ex-presidente da República e vários de seus ministros e comandantes militares, com seus advogados, o pleno direito à defesa, ao contraditório, e assim fomos ao julgamento, cujos autos exibiram abundância de provas de que resultou a condenação em até 27 anos e 3 meses de alguns dos réus, inclusive o ex-presidente da República, acusados, entre outras coisas, de tentativa de golpe de Estado. Não é pensar um golpe de Estado, tentativa real ao longo de 2 anos, preparar para executar um golpe de Estado, que iria depor o presidente da República já empossado. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isto é, destruir o poder legislativo, destruir o poder judiciário, destruir o sistema de controles da vida democrática no país. E formação de organização criminosa armada. 3 acusações que poderiam somar até 40 anos de prisão. Repito, envolvendo um ex-presidente da República. Eu me senti, vivendo em democracia, pela qual lutei a minha juventude inteira, eu me senti em um governo democrático, ao qual, como cidadão, eu apoiei com entusiasmo, convicção e consciência. Eu me senti como se estivesse de volta aos tempos da resistência democrática contra o autoritarismo, que o país estava cindido, dividido ao meio. Tão cindido ao meio, que há pouquíssimo tempo agora, final de julho, começo de agosto, a família Bolsonaro envia um representante seu aos Estados Unidos e eles conseguem do presidente dos Estados Unidos da América uma agressão que viola a soberania nacional, a independência nacional, a dignidade do povo brasileiro, com o chamado tarifaço, exigindo a anulação dos processos e do julgamento e exigindo a liberdade e a elegibilidade de um condenado por crimes de lesa pátria, achando que isso aqui era uma republiqueta da banana, que basta eles baterem o pé e botar um porta-aviões armado no mar, que nós voltaríamos atrás, cedendo ao poder de império do senhor Donald Trump. Nada como um dia atrás. Fizemos o que deveríamos. Defendemos a soberania nacional, a dignidade nacional, a independência do nosso país, refutamos sem abaixar a cabeça a chantagem e a agressão feita contra o povo-nação chamado Brasil, e com o passar do tempo, o resultado foi um encontro casual entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, na recente Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas, no qual, durante 2 minutos, deu-se o que foi chamado de uma química de simpatias entre ambos e uma disposição ao diálogo. Essa disposição ao diálogo materializou-se na semana passada, durante uma conversa de 30 minutos entre ambos, em que a verdade foi dita e marcaram 2 encontros. Provavelmente um deles nos Estados Unidos e o segundo deles aqui no Brasil. Ou seja, não cedemos uma vírgula, agimos com dignidade, decência, defendemos o nosso país, a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, mas é muito triste que enquanto eu via em São Paulo os defensores do ex-presidente aplaudindo o presidente dos Estados Unidos e fazendo uma concentração com a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, eu liderei agora, em Belo Horizonte,
uma passeata de 40 mil pessoas. O povo está voltando para a rua para defender a democracia. Contra a chamada PEC da blindagem, que outra coisa não era que PEC da bandidagem. Todo mundo está informado disso. Para garantir impunidade e imunidade para parlamentar que eventualmente cometesse crime grave. Crime grave. Fomos para a rua contra isso. No dia seguinte, o Congresso Nacional, pressionado pelas ruas, derrubou a PEC da blindagem, derrubou a tentativa de anistia dos condenados e agora nós conseguimos aprovar, nessa maré favorável à retomada da causa democrática e libertária, a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, além de tributar os muito ricos e ricos, coisa que nunca havia sido feita no Brasil em todos os tempos. Foi nesse clima, ao longo do primeiro semestre, que eu me senti nas cordas, me senti acuado, me senti como se nós fôssemos entrar no túnel do tempo, de volta a um passado sombrio de autoritarismo, é que eu decidi, então, escrever esse livro. Esse livro é dedicado a 4 pessoas. Ao prefeito Ademir Lucas de Contagem, que foi o primeiro a me estender a mão e me deu a oportunidade de ser secretário municipal de Educação de Contagem, que foram os meus anos de aprendizagem sobre como governar e governar bem. Tanto é que Contagem, na ocasião, foi distinguida no país inteiro como a melhor experiência de educação no Brasil. Isso já em 1990. Agradeço também ao ex-governador Eduardo Azeredo, que me escolheu para ser o secretário de Estado de Educação. Na verdade, ele me escolheu, mas quem me indicou foram os bispos de Minas Gerais. Nenhum político me indicou, nenhum. Nada contra os políticos, que eu também sou e fui deputado. Sou político e fui deputado. Mas os bispos me indicaram, pelas razões que eles encontraram para poder fazê-lo. E o governador acolheu, e eu fui secretário de Estado de Educação, fiz o PROCAP, fiz o PROCAD, e assim por diante. Dedico também ao ex-ministro Paulo Renato de Souza. Quando vocês lerem o primeiro capítulo, vocês vão ver por que o Paulo Renato de Souza, já falecido, merece a homenagem que ele recebeu. Mas mesmo assim, como eu falo de verdade, falo sobre verdade e fato, falha que eventualmente ele tenha cometido está registrada aqui também. Que isso aqui não é um elogio gratuito aos meus amigos. Isso aqui é análise histórica sobre o processo recente da construção institucional da educação básica no nosso país. E termino com uma homenagem também ao ex-ministro Fernando Haddad. Na minha opinião, o melhor ministro que nós tivemos na história da educação em nosso Brasil. Hoje é o ministro da Economia. Pois bem, esse livro não foi pensado inicialmente como um livro. Tanto é que os 12 artigos, que aí estão, os 12 capítulos, foram artigos publicados em um jornal de grande leitura em Belo Horizonte, um jornal digital chamado O Fator. Eu comecei a escrever o primeiro artigo na primeira quinzena de janeiro e fui escrevendo e não parei mais. Quando cheguei em junho, eu tinha 12 artigos publicados, cada um mais ou menos de 12, 14 páginas, reli, fiz uma revisão e vi que tinha um livro pronto ali. Apenas escrevi o epílogo. O epílogo cuida dos próximos 10 anos. É a educação básica pública brasileira vista em perspectiva na linhagem do Plano Nacional Decenal de Educação 2025-2035. Então, na verdade, são 12 capítulos e um epílogo. Vamos lá. O que é que nós estamos falando aqui concretamente? A nossa educação, vocês vão ver nos capítulos 11 e 12, esteve gravemente ameaçada pelo extremismo político-ideológico no Brasil. Os mesmos que ameaçaram a própria soberania nacional também ameaçaram o Brasil. Pelo menos 4 governadores de estado desse campo do extremismo, inclusive o de Minas Gerais, passaram a falar, ao mesmo tempo, nos últimos 2 anos, em privatização das escolas públicas
em transformar a escola, enquanto ela for pública, em escola chamada cívico-militar. Nunca ouvi isso, cívico-militar. Não está na Constituição do Brasil, não está na Constituição de Minas Gerais, não está na Constituição de nenhum país democrático, não está em nenhum programa de governo. Entretanto, aparece essa criatura chamada Escola Cívico-Militar. A escola pública de educação básica brasileira esteve política e ideologicamente sob ataque e sob ameaça. Privatização, entregando vouchers aos estudantes, como se fosse solução, para estudar em escolas particulares. Nós já sabemos o que iria acontecer. As particulares iriam fazer seleção, os melhores ficam nas melhores, os que não são os melhores ficam nas outras, e aqueles mais pobres das periferias ficam naquelas que, convenhamos. Aliás, quando nós fazemos a avaliação das escolas de educação básica no Brasil, não há nenhuma evidência de que as escolas particulares sejam melhores do que as públicas. Mais do que isso, se nós levarmos em conta as 10 melhores escolas particulares do Brasil, estão todas menos uma em São Paulo, cujas mensalidade em tempo integral, estão na faixa de 15 a 18 mil reais, mensalidade. Nenhuma delas é melhor do que as escolas do município cearense de Sobral, nas quais estudam 30 mil alunos e nas quais o IDEB é 9,6 nos anos iniciais e 7,9 nos anos finais. Nenhuma dessas escolas tem um IDEB comparável. E não é só Sobral. Eu descobri recentemente que tem outro município, um em Alagoas e um no Ceará, que estão com resultados melhores que os de Sobral. A mancha espalhou-se pelos interiores do Ceará, expandiu-se ao Piauí, chegou ao Alagoas, que são os 3 melhores em educação básica hoje no Brasil. Entretanto, recentemente, um certo governador dizia que os nordestinos vivem do trabalho dos que moram no Sudeste e no Sul. Preconceito regional, preconceito etnográfico, preconceito de classe, preconceito social de gente que tem desprezo pelas pessoas humanas mais humildes. O Nordeste é um belíssimo exemplo em tudo para o nosso país. E uma região em desenvolvimento, em educação, é a melhor do Brasil. Pois bem, então não há nenhum argumento de ordem factual ou comparável que justifique tal ataque à educação básica. Nós já temos algo em torno hoje de 30% do total de alunos da educação básica brasileira, dos anos iniciais ao ensino médio, com desempenhos que correspondem a um IDEB acima de 7, inclusive quase 100 municípios em Minas Gerais, embora a maioria ainda esteja numa situação de muito crítica e de crítica intermediária. Mas a nave vai e nós estamos caminhando, e a perspectiva do próximo Plano Nacional Decenal de Educação é que, além de termos 100% das escolas em tempo integral com educação integral, que nós tenhamos garantia de que o nosso IDEB vai subir e não haverá município nesse país com IDEB inferior a 7. Inclusive a nossa Pedras de Maria da Cruz, assim como nós conseguimos aqui em Itacarambi. Eu trabalhei 2 anos em Itacarambi como consultor, de agosto de 2022 a julho de 2024. Peguei o IDEB 5.2. 5.2. Era uma desordem. Organizamos juntos uma ótima secretária, boas equipes, e o IDEB subiu para 6,5, é o maior do norte de Minas, igual de Montes Claros. Mudou o governo, eu espero que eles continuem, muda a política, mas não muda a educação. Se continuarem, certamente nós teremos IDEB 7 em Itacarambi, com certeza. Enfim, não há problema que não possa ser resolvido. Nós criamos os problemas e nós encontramos as soluções. Não é? Bom, vamos ver concretamente. Capítulo 1. Dedica-se
aos 8 anos dos governos de Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro de Estado da Educação, o economista Paulo Renato de Souza, que havia sido reitor da Unicamp de São Paulo, uma das melhores universidades do Brasil, havia sido do Banco Interamericano de Desenvolvimento, secretário de Estado de Educação de São Paulo, e fez um trabalho notável. O que aconteceu no Brasil nesse período? Primeiro, por que democracia e Constituição de 88? A Constituição de 1988 instaura, pela primeira vez, de fato, a democracia e a república na educação pública no Brasil. Até 1988, não esqueçam isso que eu vou falar. Municípios e estados, Maurício, investiam até 8%, secretário, dos orçamentos anuais em educação. Até 8%. 1988, em Minas Gerais, não havia praticamente escola pública estadual de ensino médio, a não ser em 250 de um total de 853 municípios. Os alunos pobres concluíam os anos finais, antigo ginásio, e paravam de estudar porque não tinha escola pública de ensino médio para eles. Eu falo isso porque nós colocamos ensino médio em 853 municípios, exatamente no governo Eduardo Azevedo, quando eu fui secretário de Estado de Educação. Aí já tinham 300 municípios com ensino médio. Nós colocamos em mais 583 que não tinham nenhuma escola de ensino médio. Tinha o prédio da escola estadual, vazio à noite, vazio à tarde. Os estudantes na rua tinham concluído o ensino fundamental número 2, o antigo ginásio, mas não havia escola estadual, e nós criamos. Pois bem, a Constituição de 1988 estabelece, nos 13 artigos do capítulo da educação, que a educação é dever de Estado a ser garantida a todos, com qualidade, em cooperação entre o Estado, os entes federados, os estados federados e os municípios, a sociedade e a família. Cria a ideia de escola comunitária. Ela é estatal na provisão do recurso. Ela é pública porque ela é universal e não pode excluir ninguém. Tanto é que nós incluímos até os deficientes do Brasil na escola pública brasileira em 2007. Mas ela tem que ser comunitária, com a participação da família na gestão da escola, através do chamado colegiado escolar. Nem todas cumprem isso, mas é o que a Constituição defende e promete. Estamos começando a descobrir isso, avançar nessa direção. A Constituição garante gestão democrática da escola pública. Você pode selecionar a direção com base em critérios de mérito, em qualidade, para exercer a função da gestão, e numa segunda etapa vem o voto da comunidade, dos professores e dos servidores, e você combina mérito, qualidade do candidato, virtudes do candidato, com liderança diante da comunidade. A escola comunitária, gestão democrática, não fala em cívico-militar, autoritária, gestão democrática, e promete qualidade do ensino para todos. Além disso, há um artigo que estabelece que, doravante, a contar de 88, estados e municípios ficam obrigados a investir o mínimo de 25% de suas receitas correntes em educação básica. O conceito de educação básica é novo, é criado na Constituição de 88, que ele alarga da educação infantil, incluindo a creche, até o ensino médio. Só exclui a educação profissional. É algo que depois nós vamos ter que mexer de novo para incluir a educação profissional, embora a reforma do ensino médio já esteja contemplando um chamado percurso técnico profissional. Isso foi uma revolução, que nós saímos de 8% dos orçamentos públicos do Brasil para 25%, ou seja, mais do que 3 vezes, garantindo
perpetuamente, estruturalmente, recursos para financiar a organização e o funcionamento e a continuidade da educação básica pública no Brasil, em qualquer município, na cidade e nas localidades rurais. De 1995 a 2002, que é o capítulo 1, as inovações foram: o ministro Paulo Renato de Souza inspirou-se na experiência de Minas Gerais da década de 90 e criou a chamada Caixa Escolar. Cada escola pública, municipal ou estadual, passaria a dispor de uma caixa escolar com conta bancária para receber dinheiro direto na escola de origem federal, depositado na conta bancária, e a diretora da escola movimentaria esse recurso, assinando cada cheque, ela e um pai representante dos pais dos alunos no colegiado escolar, se e somente se a escola tivesse o colegiado escolar. O que aconteceu, Maurício? O uso do cachimbo põe a boca torta. Embora estivéssemos na democracia, a maioria dos prefeitos eleitos na democracia ainda gostava do autoritarismo. A maioria dos prefeitos não gostou que o dinheiro fosse repassado direto à conta bancária da escola, porque daria autonomia financeira e administrativa e de tomada de decisões à escola. E o autoritário não quer autonomia de ninguém, o autoritário quer mandar em tudo e em todos o tempo inteiro, né? Então nós começamos a quebrar o cachimbo a partir daí. E com o tempo fomos vencendo a parada. Ainda temos um pouco esse problema num lugar ou no outro, mas de um modo geral vencemos a parada 25%. Outra coisa, o livro didático era imprestável, que era um oligopólio de 8 editoras. E algumas das editoras beneficiadas por senadores que vinham do tempo da ditadura. Ele acabou com isso e abriu o mercado editorial para o livro didático e criou as comissões de especialistas que doravante iriam ou escrever ou contratar especialistas para escreverem livro didático, e essas comissões aprovariam o livro segundo critério científico, critério literário, critério ético e assim por diante. Melhoramos a qualidade do livro didático notavelmente no Brasil e acabamos com o oligopólio das editoras. A merenda escolar, vocês não têm ideia disso, era chamada de formulado. Eram produzidas as comidas no Paraná e em Santa Catarina, um cardápio único. Nós temos aqui uma especialista em cardápio, né? Era um cardápio único, os formulados, empacotadinhos em vácuo, produzidos em Santa Catarina e no Paraná, com carne de charque, distribuídos no Brasil inteiro, independentemente dos gostos regionais de culinária, nesse Brasil de culinária tão variada. Era um oligopólio, foi quebrado e o dinheiro foi direto para as secretarias e depois para as escolas poderem elas mesmas adquirir no mercado local os itens da merenda e, mais recentemente, com a obrigatoriedade de pelo menos 30% comprados da agricultura familiar para dar um apoio ao pessoal da reforma agrária da agricultura familiar. Foi criado o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que disciplinou o uso do dinheiro. Havia município que não tinha nenhum aluno, tinha prédio fechado, nenhum aluno. O Estado achava que só ele era capaz. Eu fui secretário de Estado de Educação, eu vi. Quando eu fiz a municipalização, fui eu que fiz a municipalização, foram transferidos quase 1 milhão de alunos da rede estadual para as redes municipais. No começo me criticaram muito que isso não vai dar certo, que os municípios não são capazes. Eu falei, onde é que está escrito que os municípios não são capazes? Onde é que está a presunção de que só o Estado é capaz? Espera aí. Por isso eu criei o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, e botei também os professores municipais na capacitação, além de colocar os nossos estaduais excedentes em admissão nas escolas estaduais e municipais, e a coisa funcionou
perfeitamente bem. Olha só, chegamos em 1997, com a municipalização, diziam que ia dar errado, que teríamos cometido um erro muito grave, que a educação ia cair, que a qualidade ia cair. Minas Gerais estava em 5º lugar nas avaliações nacionais feitas pelo MEC, de 2 em 2 anos, feitas nos anos ímpares, e no ano de 1997, quem é que ficou em primeiro lugar? Minas Gerais. Com a municipalização e tudo. Minas Gerais. Nada como fato para dissipar o preconceito, a suposição, a opinião que não está lastreada em observação, em fato, em evidência. Então ficou evidente que os municípios são capazes, né? E hoje, praticamente, a municipalização é generalizada no Brasil. No Brasil, é até programa nacional. Na ocasião, foram criados os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, você se lembra? E foi criado o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que acabou com o vestibular, de tal modo que o aluno sai do ensino médio e ele ingressa em faculdade em qualquer lugar do Brasil, segundo a sua classificação na prova do Enem. Tudo isso foi criado naquele período. Foi formidável, foi muito avançado. Chama-se construção institucional de políticas públicas, garantir o financiamento, o sentido das políticas públicas. Porém, ainda não havia ocasião para estabelecer como prioridade simultânea ao ensino fundamental o ensino médio e a educação infantil na esfera nacional. Seja como for, foi um avanço. Organizou-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O RENALFA é uma evolução criada em 2023 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É uma evolução, portanto, nós continuamos melhorando a nossa construção institucional de políticas públicas educacionais. Deixamos como legado, nesse período, universalização do ensino fundamental no Brasil e a universalização do ensino médio, que vai se completar em 2005, quando já era presidente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é eleito em 2002 e assume em 2003, e o ministro vai ser o Fernando Haddad. Primeiro foi um gaúcho, ficou um ano, ele assumiu, em 2005 já era ele, ficou até 2012. Aí nós temos a mudança dentro da mudança com mais velocidade. Vem o Fundeb. O Fundeb, aí já é o artigo 2, olha para a educação infantil, olha para o ensino médio e distribui os recursos do Fundeb entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E com isso nós temos em 10 anos, até os idos de 2015 e 2016, a universalização da oferta da pré-escola e a consolidação da universalização do ensino médio e o início da escola em tempo integral. É o Fundeb, inclusive com aporte de dinheiro federal que não havia antes no Fundef. Foi criado o Piso Nacional de Salário com correção anual, garantida em lei, com ganho real acima da inflação. E uma projeção que no horizonte de até 15 anos, o salário de ingresso de um professor seria equivalente ao salário de ingresso de um engenheiro, o que está se cumprindo razoavelmente. Razoavelmente. Essa promessa está sendo cumprida. Só não foi ainda garantida por quê? Porque nós tivemos 6 anos em que o salário do professor no Brasil não foi corrigido acima da inflação. Michel Temer em 2017, Michel Temer em 2018 e Jair Messias Bolsonaro de 2019 a 2022. 6 anos sem correção do salário mínimo e sem correção do salário do professor, do piso nacional, acima da inflação, com ganho real. Além disso, foi criada uma lei que reorganiza a jornada de trabalho do professor. Digamos que a jornada seja de 24 horas. Ele ficaria 16 horas em sala de aula e 8 horas fora da sala de aula para cumprir trabalhos como registro escrito, confecção de para-casa, confecção de prova, correção de trabalho,
entrevista com a coordenadora pedagógica e o módulo 2. Qual é o problema, secretária? Qual é o problema? Os 70% de alunos ainda de baixo aprendizado no Brasil correspondem a 70% de escolas que não cumprem essa lei. Muitos professores e muitos sistemas de ensino não entenderam, não, porque todo mundo sabe que a lei é para ser cumprida e que está no contrato de trabalho, e se eu recebo por 24 horas, eu devo o trabalho correspondente a 24 horas. Chama-se ética. Mas muita gente achou, sem dizer e sem reconhecer, que eu podia não fazer o módulo 2, não participar do módulo 2, como quem diz, eu sei tudo e não preciso mais aprender. Então eu não faço o módulo 2 na semana para atender as demandas da nossa escola e na semana seguinte, conforme uma programação unificada de formação coordenada pela secretaria. Onde o módulo 2 é feito, os alunos aprendem mais, as escolas estão assim. Onde o módulo 2 não é feito, as escolas estão estacionárias ou em descenso. Em Sobral, por exemplo, módulo 2, semana 1, 2 e 3, e formação continuada em serviço padronizada para a rede inteira na semana 4. Quem não participar no final do ano não ganha o prêmio equivalente a um salário mensal. É o prêmio de Natal. Dói no bolso, aí todo mundo vai. Aí todo mundo vai. Não perguntei e não sei como é aqui. É um problema de vocês, cada uma com a consciência própria. Vocês resolvam. Agora eu aprendi assim, contrato é um trato com o outro. Põe a palavra contrato em frente do espelho. Ela vai aparecer trato com. Igual uma ambulância em frente do espelho, fica aquele negócio esquisito. Trato com o outro. Você trata com o outro livremente em igualdade de condições. Ninguém te impõe um contrato. Se assina se quiser. Se assinou, cumpra. Ah, não gostei. Tenta mudar e renegocia. Mas enquanto houver, cumpra. Chama-se ética. Quando isso não é cumprido, minha amiga secretária, sabe quem é o refém que paga a conta? O aluno. O aluno. É por isso que o purgatório tem centenas e centenas e centenas de milhões de criaturas vagando à espera do acesso ao céu. Porque em vida não se fez o bem que era devido e necessário a si e ao outro. São pessoas boas, mas falharam. O purgatório é uma ficção, vocês sabem disso, né? É uma brincadeira, uma metáfora que eu estou fazendo. Na verdade, o purgatório não existe, ele está, Guimarães Rosa, não existe, mas há. Ele há dentro de nós, conforme a nossa consciência, né? Apenas isso. Aí é uma questão que a sabedoria ensina. O Shakespeare, o grande ensinamento dele é: não se coloque entre o ser e sua consciência. Vocês têm que dar conta disso. Para isso nós somos adultos. O adolescente ainda não chegou lá. Por isso ele clama por uma liberdade impossível, testando, porque ele não tem ainda a capacidade, maturidade da introspecção psicológica para trabalhar com a noção de autorresponsabilidade e, eventualmente, a noção de culpa. Não é culpa do pecado original que você carrega para a vida inteira, segundo se diz, não. É culpa pelos meus atos aqui, nesse momento ou no passado. Eu tenho que dar conta disso. Se eu não dou conta disso, vira neurose. Se eu não dou conta da neurose, ela vira dor, adoecimento psíquico para o resto da vida. E eu vou culpar o outro por uma coisa que eu mesmo causei a mim mesmo e não tive a força psíquica para enfrentar o problema e superar. Né? De novo, é um problema de cada um com a sua consciência. E se um amigo, uma amiga puder ajudar, ótimo, porque todos nós precisamos de ajuda do amigo, da amiga, do bom conselho, da maturidade de alguém nas horas difíceis e assim por diante. Somos humanos, temos grandes virtudes e temos as nossas falhas, não é? Enfim, parava na questão do piso nacional de salário. E nisso, além de universalizar a educação infantil até o ensino médio, começa uma revolução da educação profissional. Nós não tínhamos escola de educação profissional no seu sistema S.
Hoje nós temos em Cefetes 1,5 milhão de alunos. É muito pouco em relação à necessidade de 10 milhões, mas era zero. E o custo aluno do Cefet é 6 vezes maior que o custo aluno de uma escola pública convencional. E isso está em processo, em avanço. Foram criadas nesse período, Fernando Henrique Cardoso criou 8 e o Lula criou 19 novas universidades federais, 27. E cada uma delas criou 2, 3, 4, 5 campos de expansão. Nós chegamos a 1.800.000 alunos em universidades federais. No meu tempo eram 270 mil. Mais 5,5 milhões de outros nas escolas particulares. Nós estamos perto de 8 milhões de alunos em faculdades, centros universitários e universidades. Deveriam ser 18 milhões, mas era pouco demais e já chegamos a quase 8. Já é um avanço significativo, mas isso precisa prosseguir. Para prosseguir, tem que ter mais recursos. Para ter mais recursos, você não inventa recurso e o orçamento não é elástico. Você tem que tirar de onde? Você tem que tirar de onde está o dinheiro, e o dinheiro está na mão do muito rico e do rico, não porque seja muito rico e rico, mas é muito rico demais e é rico demais, entre outras razões, porque não pagam imposto de renda na pessoa física. E a lei que está tramitando no Congresso Nacional agora estabelece 10%, enquanto que a classe média brasileira paga 27,5%. 10%. Não se pagava tributo sobre ganho financeiro, chamado dividendo. Na Europa é 20%, nos Estados Unidos capitalistas 20%, no Brasil era zero. Começou a ser tributado agora. Não se pagava tributo sobre remessa de lucro de uma multinacional, teve o seu lucro meritório, mandava o lucro inteiro para a matriz no exterior, sem pagar nenhum imposto. Na Europa, 20%. No Brasil, era zero. Começou agora a ser tributado progressivamente. Progressivamente. Não se paga imposto sobre transmissão de heranças. O muito rico e o rico, e seus bilhões, e bilhões, e bilhões, e bilhões, os filhos ficam com tudo. Sabe como é que é nos Estados Unidos? O país mais capitalista do planeta. É uma questão de cultura. Eles partem do pressuposto de que rico é o pai que trabalhou, fez e fez. E a mãe, que também trabalhou, fez e fez. Os filhos desfrutaram, nada fizeram para gerar aquele patrimônio. Não é deles, autoral. A autoria não é deles. Se não é deles, a herança tem que ser parte deles e parte da sociedade. Sabe como é que é o tributo sobre herança no país mais capitalista do planeta? O país mais individualista do planeta, chamado Estados Unidos da América? Eu sei que eu tenho uma filha que mora lá há 20 anos, eu tenho 2 netas americanas, eu vou lá todo ano e convivo. 50%. Se a senhora deixa 10 bilhões de dólares em herança, 5 irão para os seus familiares, segundo a sua indicação. 5 bilhões de dólares para o Estado, leia-se sociedade. Só que a senhora pode pegar a metade dessa parte que vai para o Estado e destinar 25% para hospitais, escolas, universidades, para que pessoas pobres façam medicina, engenharia nas melhores universidades. A senhora destina. É por isso que nos Estados Unidos, qualquer lugar onde você entra numa universidade, entra num hospital, entra num centro de pesquisa, entra numa praça, num parque, numa escola pública, plaquinha para todo lado, até cemitério, doado por fulano de tal, pela família tal e tal e tal. São os tais 25%. Os outros 25% vão para o tesouro público. E ninguém contesta isso. Isso lá não é chamado de subversão, não é chamado de socialismo, não é chamado de política pública de esquerda. É uma questão de consciência cívica. É a cultura nacional. Na Europa, a transmissão de herança é tributada em 40%. No Brasil, 4%.
hiper concentração da renda. Então, para nós termos multiplicação dos pães na forma de vaga em universidades federais, precisamos de dinheiro novo. Para expandirmos a educação profissional, para chegar a 10 milhões de alunos, colocar os pobres na educação profissional, precisamos de dinheiro novo. Para colocar o tempo integral, com a educação integral em 100% da escola pública brasileira até o ano de 2035, precisamos de dinheiro novo. As classes médias e o povo já foram muito tributados. Pela primeira vez, os lá de cima, da prateleira de cima, pela primeira vez, começam a ser tributados. O país está mudando. E o avanço na educação, nesse aspecto financeiro, parece que nós estamos garantindo, ao invés de um colapso do futuro, uma esperança de futuro em ação. Porém, com fatos concretos que dependem de quê? Dependem de luta democrática e consciência democrática. E como é que se constrói democracia? Com democratas. E os democratas têm que ir à luta pacífica, respeitosa, mas luta. Quando tiver que participar de um protesto, participar do protesto para defender o país, a soberania do país, a democracia, o Estado democrático de direito, a causa da educação pública gratuita e de qualidade. Isso não vem por gravidade, não vem de graça, vem com luta. Nós sabemos disso. Os 3 capítulos seguintes, 3, 4 e 5, são 3 capítulos que vocês não vão conseguir ler de uma só vez. Vocês vão ler e vão parar para pensar, porque não são fáceis de se aceitar o que ali está escrito. Eu coloco os pingos nos is. Onde estão os problemas que afetam a qualidade do ensino e a qualidade do aprendizado? Os pingos nos is, todos eles. Modo de escolha de diretor, modo de lotação de pessoal em escola. Eu sou o mais antigo aqui na escola, então eu vou escolher minha turma. Eu sou um alfabetizador de primeira linha, mas eu estou cansado de alfabetizar, eu vou para o 5º ano. Você pode até ter uma regra que vai variando ao longo do tempo. Esse ano eu não quero sala de aula, eu quero ser professor recuperador. Esse ano eu não quero sala de aula, eu vou para a biblioteca. E nós aí com os resultados que temos em alfabetização, em letramento e assim por diante. Todas as vezes que você cria um privilégio, você gera uma discriminação. E o ser humano aceita tudo. A perda do amado ou da amada sofre, mas aprende a conviver. A dor, o sofrimento, a morte do ente querido, a privação material, o frio, a fome. O ser humano supera tudo. Só tem uma coisa que o ser humano não consegue superar, a não ser que o problema seja enfrentado, resolvido e dissipado. Injustiça. Injustiça fere, não é o corpo, fere o espírito humano. Leva a pessoa a uma situação de perda da sua dignidade. Injustiça não se comete contra o ser humano, nem contra bicho, nem contra a natureza. Injustiça não é humana, embora seja uma prática humana, mas é desumanizadora. Quando você ofende um ser humano, que a cor da pele dele ou dela é diferente da sua, você está impondo supremacismo. E todo supremacismo de um sobre o outro é desumanizador, fere a dignidade do ser humano. Quem falou que eu sou branco? Sou branco aonde? Aonde? Aqui? Essa bobagem aqui? Branco? Faz um exame de DNA e me digam se os meus ancestrais não namoraram, não casaram com uma mulher negra ou com uma mulher indígena, que não havia branca europeia no Brasil até o final do século XIX. Haviam as mulheres indígenas e as mulheres pardas e pretas. Aqui pulsa no meu DNA a humanidade negra. Aqui pulsa no meu DNA a humanidade indígena. E isso me honra, me dignifica e me torna mais humano.
tem que calçar sandálias de São Francisco. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E a paz do cemitério é a melhor prova disso. É a melhor prova disso. Não quer igualdade em vida, vai ter igualdade lá debaixo da terra, meu caro. Ou como cinza ou como pó. Vai ter. Né? Não adianta. Educação básica. A alma dela é isso. Não é formar bons matemáticos, bons linguistas, bons cientistas. É formar seres humanos, formar o caráter, formar a personalidade, formar valores, educar para a vida, em alegria, sociabilidade, vida em diversidade. Este país é felicíssimo. Esse país é felicíssimo. Nós somos indígenas, nós somos pretos, nós somos pardos, nós somos brancos. Ao mesmo tempo, nós somos judeus. Nós recebemos pessoas de todo o mundo. A maior colônia japonesa, portanto, fora do Japão, está no Brasil, no Paraná. A segunda está começando a se formar aqui na Jaíba, no distrito irrigado da Jaíba. Nós temos mais descendentes de sírios e libaneses no Brasil, inclusive minha mulher, do que na Síria e no Líbano, arrasados por guerras civis que não param nunca. Nós recebemos sírios, libaneses, que se espalharam como diásporas pelos interiores do Brasil, e não há lugar no Brasil que não tenha um comércio aberto por um libanês ou por um sírio. Eles esparramaram-se pelo Brasil inteiro, inclusive na Amazônia, quando nem estrada não havia. Nós recebemos açorianos. Entretanto, quando foi abolida a escravatura em nosso país, fomos o último país da América Latina a abolir a escravidão, o último. As elites brasileiras impuseram ao imperador Pedro II que importasse mão de obra branca da Europa, aproveitaram a fome na Irlanda, foram irlandeses para os Estados Unidos. A fome na Itália Meridional, Sul, vieram para cá os italianos. O sul de Minas é italiano. São Paulo, aquele modo de São Paulo, falar porta, aquilo é italiano. Portugueses no Pará e no Rio de Janeiro, aquele puxado, aquele espécie de chiado. Alemães, poloneses, russos, ucranianos no Paraná, um pouco em Santa Catarina, muito também italiano no Rio Grande do Sul. Minas Gerais povoada de italianos, principalmente italianos, toda a parte sul e o Triângulo Mineiro. Esse é o Brasil real. E agora chegam os venezuelanos, já tinham chegado antes os haitianos, e vamos receber muitos africanos. Nossa população é de 213 milhões. Nós vamos chegar a algo em torno de até 260 milhões até o final deste século. Depois a nossa população, secretária, vai começar a diminuir. Primeiro, por quê? Porque os casais, é a vida como ela é. Não estou dizendo que é bom nem ruim. Nem bom nem ruim. Os casais decidiram. Ou vivem juntos, ou vive cada um em sua casa, como querem, é problema da vida privada deles, ninguém tem nada com isso. Ter um filho. E a mulher vai ficar grávida aos 40, 41, 42 anos, que a medicina dá conta, não tem mais risco. E esse filho primeiro vira filho único. E o resultado é o despovoamento das nossas salas de aula, que já não se fazem, por assim dizer, filhos como antigamente. A minha mãe tinha 9 irmãs e irmãos, ela era a 10ª. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Os meus irmãos e irmãs tiveram 6. As minhas filhas e filhos, cada um tiveram 2. Nós queríamos que cada um tivesse 6. Tiveram 2. Pelo menos tiveram 2, agora não querem ter nenhum. Nós vamos perder o emprego. Mas isso muda, viu? Isso muda. São ondas, são ondas. Daqui a pouco vai ter a onda contrária. Aconteceu na Europa. Aconteceu na Europa. Daqui a pouco vão querer ter 3, 4 filhos. O problema é ter renda para dar conta de ter 3, 4 filhos. Né? Enfim. Então, os 3 tais capítulos mostram problemas. Não vou falar dos problemas. Vocês vão ler e vão descobrir e vão refletir a respeito. Depois eu tenho 3 capítulos de bondades. Tem um capítulo sobre Sobral. Quem tiver curiosidade de conhecer
a experiência de Sobral tem um capítulo sobre Contagem, o período que eu fui secretário, e um capítulo sobre Minas Gerais. São 3 capítulos. Depois vem mais 2 capítulos que são debates, refutações que eu faço aos artigos de 2 autores. O Cláudio Muracastro, que escreveu um artigo de crítica à ideia de plano decenal, artigo cheio de equívocos factuais. Na verdade, ele desconhecia a história da ideia de plano decenal, que é uma ideia que surge em 1932, à época do famoso Manifesto da Escola Nova, e a ideia de plano decenal aparece em todas as constituições brasileiras, exceto a Constituição de 1937. E o outro artigo foi escrito pelo ex-ministro Cristóvão Buarque, uma pessoa do bem muito comprometido com a educação, mas ele escreveu recentemente na revista Veja que a educação básica brasileira pública é uma tragédia e que, portanto, a solução é federalizar. Não ter escola municipal nem estadual, federalizar tudo. Só que ele não se dá o cuidado de dizer muito bem como. Essa perguntinha fatal, fundamental, ele nem sequer se dá o cuidado de percebê-la. E eu achei o artigo muito ruim, porque nós estamos exatamente numa transição da primeira revolução em educação, que é a revolução da inclusão, da universalização, partindo agora para a escola em tempo integral. Melhoramos infraestrutura, recursos, equipamentos, estamos melhorando a formação de professor. Veio agora a Prova Nacional Docente, a PND, igualzinho o advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil. Você forma em direito, mas você vai exercer se, e somente se, você for aprovado na Prova Nacional Docente. Estamos melhorando tudo. 30% dos alunos já são alunos bem-sucedidos. Acabamos de criar o Renalfa, que é das maiores invenções na educação básica brasileira, e vem o meu amigo Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB Brasília, ex-ministro da Educação, dizer que a educação é uma tragédia. Guimarães Rosa, o começo não está nem no... o real não está nem no começo nem no fim. Ele se dispõe para o ser humano na travessia. Nós estamos fazendo a travessia e não estamos mal nessa travessia. Sabemos onde é que estão os problemas, sabemos como enfrentá-los e já dispusemos os meios para resolver os problemas. Portanto, não há tragédia alguma, a não ser na mente do meu estimado Cristóvão Buarque. Não há tragédia alguma. Enfim, temos crise? Temos. Crise é diferente de tragédia. Crise é diferente de tragédia porque a crise tem 2 elementos. Os mortos que resistem em permanecer vivos e os vivos que querem nascer, mas os mortos estão dificultando o seu florescimento. Isso se chama crise. Quem é que vence? Os que vão nascer. Os que vão nascer. Nós estamos nessa transição e vamos chegar lá. Os 2 últimos artigos são críticas a essa questão de escola sem partido. Vale a pena vocês lerem com calma e discutir. O 12º artigo eu reputo como o melhor dos 12. É exatamente a crítica, uma crítica inclusive filosófica, a essa história autoritária de escola cívico-militar. E o 13º capítulo, que na verdade é um epílogo, são orientações e recomendações para o futuro imediato e ao longo dos próximos 10 anos, como ideias para subsidiar a elaboração do Plano Nacional Decenal de Educação. Esse é o livro, portanto, minhas colegas e meus colegas, boa leitura e bom debate entre vocês, ok? Agora, perguntas, comentários, o que quiserem falar. Muito obrigado.
Bem, os que não se decidirem por falar alguma coisa, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, secretário, a gente podia combinar o seguinte: depois que todo mundo ler o livro, vocês podiam fazer um debate nas escolas e me encaminharem perguntas, questionamentos, críticas, dúvidas. Eu prometo, de pé junto, que eu irei ler o que vocês me mandarem e irei responder. Tá? Farei isso. Tá bom? Olha o menino ali. Ok? E aí, Maurício? Paulo? Quer fazer algum comentário? Ah, vocês duas aí tomando um ventinho, né? Muito bem. Quer falar alguma coisa? Alguém ficou sem receber o livro? Você? Às vésperas de concurso. Aí se eu não vou passar aqui para dar mais orçamento para nós. Com prazer. É porque muita coisa que você falou caiu nas provas do concurso. Ah, é? Agora, sobre os artigos, os capítulos, vocês tanto podem consultar o índice e escolher um tema do seu interesse naquele momento e ler aquele capítulo. Para ler aquele capítulo, você não precisa necessariamente ler o anterior e o posterior. Depois, com paciência, vocês leiam todos, que eles têm um sequenciamento descritivo, narrativo e analítico. Eles vão se complementando. Mas tem essa vantagem. Eu quero ler o capítulo para entender, afinal de contas, que história é essa de escola cívico-militar e entender a crítica a isso. Você vai no capítulo 12. Por exemplo, né? Você quer entender melhor por que é importante o Plano Nacional Decenal de Educação. Vamos ver o artigo no qual eu fiz a crítica ao artigo do Cláudio Moura Castro, o capítulo, que é o capítulo 9. Por exemplo, né? Eu quero saber os aspectos críticos da situação atual e histórica da educação básica no Brasil. Capítulos 3, 4 e 5. Eu quero conhecer a experiência de Sobral. Capítulo 6. Eu quero rememorar, lá nos primórdios, após a Constituição, o que os primeiros governos fizeram em benefício da educação básica brasileira. Capítulos 1 e 2. E assim por diante. Ok? Bom, missão cumprida. Muito obrigado a vocês. Espero que façam boa leitura. Desejo a vocês um ótimo final de ano letivo. Que o trabalho coordenado pela nossa colega, como é o seu nome? Cristiane, o Renalfa, seja de amplo conhecimento de vocês. Não há algo mais inovador do que o Renalfa. Trabalha com a BNCC, e a BNCC decodificada por ano da escolaridade na forma de testes aplicados por vocês, de acordo com as orientações, a cada trimestre, um em abril, outro em agosto, outro em outubro. Os resultados são processados por vocês, tabulam os dados, passam a coordenação, isso vai ao MEC e volta ao resultado final. E vocês vão ter por turma e ano da escolaridade, para a língua portuguesa e para a matemática, um perfil exato de quão bem aprenderam os seus alunos, que habilidades dominam, que habilidades não dominam, e recomendações para intervenção em tempo real. É simplesmente magistral. Eu diria que vale por um espetacular curso de pedagogia.
Só o Renalfa vale. Mérito até merece um novo capítulo. Se eu fosse escrever esse livro agora, eu escreveria mais um capítulo falando exclusivamente sobre o Renalfa. Eu vou escrever um artigo, vou publicar no jornal, eu vou escrever um artigo sobre o Renalfa. Eu estou estudando o Renalfa ainda para entender melhor. Eu estou estudando bastante esse ano. Amor, você já está craque. Eu não peguei esse compromisso. Isso. Mas eu quando eu pelo menos conquistava na sala de aula, boa tarde. O Renalfa é magnífico. Quando eu estava ocupando as aulas, eu, antes da BNCC, o que eu fazia? Eu sempre fazia as avaliações e coloca critérios, né? Do aluno precisa aprender isso, né? As habilidades. E com o Renalfa é muito mais fácil. Tudo mais fácil. Na hora que você aprende as avaliações, quando faz o lançamento, os resultados vêm até 48 horas. Você pode ir lá, verificar, meu aluno está precisando melhorar de tal habilidade. Você pode classificar os níveis que tem. Coloca os alunos para trabalhar essa habilidade, essa. Entendeu? Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil no real. Antes do trabalho, para mim era maior. Porque eu mesmo produzia minhas provas. E eu ia olhando, eu olhava cada habilidade, o meu aluno está fazendo isso, eu estava olhando para mim, eu perdi no final de semana com isso. E hoje não. Hoje você vai lá, aplica a sua prova, olha o resultado, e tem também o mapa, que lá tem o caderno do mapa, tem muita coisa que pode estar trabalhando. A BNCC vem assim, de forma, tantas estratégias que tem para trabalhar com a BNCC. A habilidade também vou ler. O professor tem que ficar com essa leitura periódica, né? Isso. E dá para ser sensacional, um professor ótimo e os alunos poderão se desenvolver cada vez mais. E assim, eu creio que o Paulo Renalfa estou aprendendo. Todo dia é uma palestra, todo dia são reuniões, que vai enriquecendo a nossa vida cada vez mais. E eu estou aí para repassar, para aprender e o que vocês precisarem de mim estou aqui. Muitos diretores sabem que estou fazendo visita nas escolas também, E estou aqui para ver o que vocês precisarem. Nós vamos tentar melhorar esse ponto que pede uma relevância. Em 2023, eu estava 5,2. Vamos, esse ano vem o Saeb, e o Saeb está aí para mostrar como está essa educação. E vamos trabalhar para melhoria. Muito bem. Para encerrar, só uma informação que tem a ver também com o Renalfa. O Renalfa adotou a metodologia desenvolvida em Portugal há muito tempo atrás e hoje é adotada no mundo inteiro, respectivamente a leitura. A verificação de fluência leitora. A criança, no primeiro ano, ela deve ler, claro, palavras simples e frases simples, 60 a 70 palavras, incluindo artigos, conjunções, preposições, de sílaba, trissílaba, acho que ainda não, em 1 minuto. E há uma instrução que orienta você, professora, como proceder. Você está com o reloginho, quando completa 1 minuto, interrompe a leitura do aluno. Naquela palavra, você depois conta e vê quantas palavras a criança leu. Isso vira um joguinho de brincadeira entre eles, é divertido. Aos que leem com grande fluência e leem muito mais. Segundo ano, são 70 a 80. Terceiro ano, 80 a 90. Quarto ano, 100 a 110. E no quinto ano, de 110 a 130. E claro, os gêneros textuais vão mudando segundo o ano da escolaridade. E há uma coisa que é fundamental observar.
Eu trabalho como consultor em educação em 4 municípios. Eu estava em Conceição do Mato Dentro, adoro trabalhar lá dentro da Serra do Espinhaço. É uma natureza maravilhosa, cheia de distritos rurais. Eu já fui a todas as escolas. Eu fui a uma escola e eu entro em sala de aula, peço licença à professora, vou junto com o diretor, com a coordenadora pedagógica, e pergunto o que eles estão trabalhando naquele momento, peço para ver o planejamento semanal de aula, faço perguntas à professora, os alunos ali. Aí eu peço licença para alunos lerem para mim, se ela tem algum texto já em cartão, mas eu gostaria que ela, professora, lesse primeiro. Aconteceu numa sala de aula de 2º ano. A professora leu, mas nenhum aluno entendeu. Que ela não fez a respiração da vírgula, ela não fez nenhum ponto final, ela não tinha ritmo e ela não tinha entonação. Então eu fiquei na encruzilhada, eu não posso deixar o errado ficar como certo. Então eu falei, ô professor, eu vou fazer igual você. Eu posso ler também? Peguei um outro cartão, para não falar que eu estou corrigindo o que ela leu, e li do modo que nós lemos. Com entonação, com ritmo, com pontuação. E pedi o primeiro aluno para ler. E fui corrigindo o aluno, até ele ler corretamente. E ouvi 5 alunos lendo. Quer dizer, na prática, eu dei uma aulinha sobre leitura, fluência leitora. Então, são coisas assim que a gente aprende muito com o Renalfa, né? Essa técnica, essa metodologia é nova, no Brasil é nova, mas não tem nenhum problema. Nenhum problema. Vocês dominam isso rapidamente, não tem que ter medo de fazer. Se tiver dificuldade, peça ajuda para alguém e começa a fazer, que é o modo correto. É o modo correto, né? E lembrando que agora todo mundo tem que ficar craque em quê? Níveis de leitura e níveis de escrita. Níveis de escrita. Lembrando que as crianças, ao terminarem o 2º ano, elas deverão estar com escrita alfabética. Não vou falar ortográfica, não. Escrita alfabética, né? Portanto, todo dia na sala de aula é dia de leitura, é dia de escrita. Toda semana é conto e reconto. Depois do conto e reconto, redação ou produção textual em dupla, no caso da criança do 1º ano. A partir do 2º ano já pode escrever sozinho, né? Para casa ou para a escola, troca seu texto com o coleguinha. Agora a coleguinha corrige o texto do seu colega para ver se tem título, para ver se tem parágrafo, se a letra que abre o parágrafo é maiúscula, como é que está a pontuação. Eles vão aprendendo gramática, cooperando um com o outro dentro da sala de aula, né? Bom, é isso. Até o próximo encontro. E eu quero ainda assistir sua palestra, viu? Tá bom?